Caso o Flamengo perca o Maracanã, não preocupa a vocês a possibilidade de não ter o Flamengo em médio prazo como cliente? Facilitando a pergunta, a operação é viável sem o Flamengo? A operação é viável sem o Flamengo. A gente tem o caso de Brasília, que eu não tenho nenhum time na Série A ou Série B, e a gente tem uma operação viável e superavitária, e eu não tenho o nome, não tenho a história do Maracanã. Então é viável. O Flamengo tem uma relação emocional de longa data com o Maracanã. E eu acho muito bom até o Flamengo ter o seu estádio, porque a verdade é que o ideal para o Maracanã seria que ele tivesse os jogos relevantes, os jogos emblemáticos. Construir um estádio, a gente pode olhar o exemplo, aqui em São Paulo, teve um time que construiu estádio com recurso próprio e hoje tem dificuldade no pagamento, no financiamento dele, e tem um outro time que montou o estádio com um operador privado, o operador privado assumiu o financiamento, ele vai lá para jogar, fica com a receita e tudo mais. Um time está com uma condição financeira completamente diferente do outro. O time de futebol, o gestor de futebol, que é especialista em montar técnico, já tem. Olha quanta dor de cabeça o time tem. Tem que contratar jogador, técnico, lidar com torcida e tudo mais. Ainda vai ter que entrar na gestão, na construção, um investimento bilionário de um estádio que vai levar 5, 10 anos. É possível. Mas eu não sei se é o melhor uso para os recursos, para o talento da administração do time. Agora, se o Flamengo construiu o estádio, eu acho que a gente continua vivendo, porque eu não vejo o Flamengo, mesmo tendo estádio próprio, não jogando de vez em quando no Maracanã, abre espaço para os outros times. O Vasco vai poder jogar um pouco mais, o Fluminense vai poder jogar um pouco mais, que bom, agora o Fluminense campeão da Libertadores. E é importante para o futebol carioca essa disputa, que os times não tenham ter uma dominância completa sobre os outros. Esse ciclo é que traz a graça do esporte, traz a graça do futebol e prende o público. Se você tiver um time só dominante, o público se cansa e no longo prazo você perde esse público. No cenário dinâmico do futebol carioca, a possível construção de um estádio próprio para o Flamengo tem gerado debates intensos. Recentemente, um representante da empresa responsável pela licitação do Maracanã surpreendeu ao afirmar que, caso o Flamengo opte por deixar o icônico estádio, isso não teria impacto significativo. Segundo ele, tanto o Fluminense quanto o Vasco continuariam a utilizar o Maracanã, mantendo-o como sua casa, sem depender do apoio do Flamengo. As declarações do representante evidenciam a confiança na força histórica e na base de torcedores sólida do Fluminense e do Vasco. Afirmar que a ausência do Flamengo não faria diferença no sucesso do Maracanã para esses clubes sugere uma visão otimista sobre a capacidade dos outros grandes clubes cariocas de sustentar o estádio por si mesmos. Entretanto, é crucial considerar diversos aspectos dessa afirmação. Primeiramente, o Flamengo é, indiscutivelmente, o clube de maior torcida no Rio de Janeiro e um dos maiores do Brasil. Sua presença agrega não apenas público a OS Jogos, mas também uma aura especial ao Maracanã. Além disso, a construção de um estádio próprio pelo Flamengo pode ser interpretada como uma estratégia de crescimento e independência financeira. Clubes de futebol ao redor do mundo têm buscado estádios próprios para maximizar receitas e controlar custos. Nesse sentido, o Flamengo estaria seguindo uma tendência global, mesmo que isso signifique abrir mão do Maracanã. As declarações do representante da empresa de licitação refletem uma visão otimista sobre a capacidade dos clubes cariocas, especialmente Fluminense e Vasco, de manterem o Maracanã como uma entidade independente do Flamengo. No entanto, é importante ressaltar que a influência e a base de torcedores do Flamengo são fatores que não podem ser subestimados. O futuro do Flamengo no Maracanã permanece incerto, mas as declarações do representante da empresa de licitação destacam a confiança na capacidade de outros clubes cariocas manterem o estádio como uma peça central no cenário esportivo da cidade.
A construção de um estádio próprio pelo Flamengo pode representar uma mudança significativa na dinâmica futebolística carioca, impactando não apenas o Maracanã, mas também a forma como os clubes abordam suas estratégias de crescimento e sustentabilidade.